Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Marla, agradecer o convite, né, que veio a mim para que pudesse falar e esclarecer sobre essas alterações fonoaudiológicas que os pacientes com ataxia apresentam, né? Então, agradecer também o Dr. Orlando, que provavelmente ele vai assistir essa no YouTube, lá da universidade, tem feito... deixa a minha imagem escura, né? Porque eu estou contra o sol. Deixa eu melhorar minha imagem aqui, virar ao contrário. Aí vocês podem me ver melhor, peraí. Acho que agora sim. Então, e o Dr. Orlando é meu orientador do meu doutorado na área da ataxia, né? Eu desenvolvi um plano terapêutico para atender os pacientes, reunindo exercícios da parte fonoarticulatória, da parte dos músculos orofaciais e abrangendo a deglutição, que é uma das causas que levam os pacientes a broncoaspirar com o avanço da doença, né? Com a progressão da doença, acaba tendo alguns problemas de deglutição. Então, eu recebi algumas perguntas aqui da Marla, e antes de eu entrar nas perguntas, eu queria só mostrar uma aula que eu fiz, bem rápida, esclarecendo alguns pontos que aqui nas perguntas foram me feitas, né? Para entender um pouquinho do que acontece com a ataxia, por que acontecem essas manifestações, quais são as alterações importantes. Então, eu acho que eu consigo compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, primeiramente, a doença é uma doença que é progressiva, degenerativa, e ela, né, atinge os membros de marcha, e também vão incidir essas alterações na voz e na fala dos pacientes com ataxia, levando a uma disartria ou uma disfagia, ou ambas alterações. O que seria, então, uma disartria ou uma disartrofonia? Então, todo paciente neurológico que tem essa alteração, ele vai desenvolver na sua fala essa alteração fonoarticulatória, ou seja, ele vai ter uma imprecisão. Então, os fonemas e sílabas, os fonemas, as palavras que ele emite, precisão articulatória. Para que a gente possa ter uma precisão articulatória, a gente tem que ter o de cada fonema adequadamente dentro da cavidade oral. Então, ponta de língua, então, se é um fonema, por exemplo, lã, o nã, então a gente tem precisão articulatória do ponto dele, da língua subir, encostar no céu da boca, fazer esse movimento de ponta de língua, ou se for um M, um B, que movimente os lábios do paciente, o mesmo um som posterior, cagã. Então, esses articulatórios, eles vão causando uma imprecisão na hora de se falar. E essa imprecisão vai passar para outra pessoa uma ininteligibilidade. A pessoa não vai compreender o que ela está dizendo, porque os fonemas eles estão mal colocados por causa dessa imprecisão, dessa disartria. Então, a programação do ato motor vai estar comprometido. E é necessário fazer terapia para que esses pontos motores, para que essa musculatura que vai estar alterada na ataxia, ela não fique tão degenerada, ela não fique tão alterada. Ou seja, tem a lesão, o paciente tem uma lesão em cerebelo, essa lesão é irreversível, e você precisa treinar os fonemas, precisa treinar a musculatura, para que isso não vá piorando, degenerando, ficando inaudível para quem está ouvindo, o paciente. Então, por isso que um programa de exercícios adequado e tem que ser feito continuamente. Não adianta fazer os exercícios hoje, dali um mês seguinte eu repito os exercícios. Não vai resolver, porque a doença está instalada. O exercício precisa se instalar na mesma velocidade que a doença está acontecendo. Se eu faço exercícios praticamente, aleatoriamente, com menos frequência,
eu não vou ter como retardar a progressão da doença. Tá? Então, foi o que a pergunta que eu recebi aqui da Salete, ela está aí? Não tá, não. E ela é paciente de Machado Joseph, Giovana. Ela não apareceu, não. Ela não está aí, né? A Salete, ela fez uma pergunta falando a respeito da perda da voz, que os irmãos não conseguem se comunicar com ela, ela tem 52 anos de idade, não está fazendo sessões de fono. Então, isso daqui é importante eu falar para vocês, que é importante fazer os exercícios, porque a voz vai perdendo, vai ficando com uma fraqueza muscular. Então, na hora que a gente fala com as pessoas, a gente tem uma cooptação, um fechamento glótico, né? O ar sai do pulmão, passa por entre as pregas vocais. As pregas vocais, elas são dois músculos paralelos ao solo, vibrar paralelamente ao solo, e eles vão gerar um som, um ruído. Esse ruído, ele é gerado e ele é modulado conforme a gente faz os sons dos fonemas. Na ataxia, essa musculatura vai estar afetada, causando uma fraqueza muscular, né? Uma falta de tônus muscular, uma atrofia muscular. E aí precisa ser feito exercícios de esforço fonatório, como eu faço muito com a doença de Parkinson. Eu vim trabalhar na ataxia por conta da doença de Parkinson, que já trabalho há 20 anos. Eu coordeno o serviço de fonoaudiologia da Associação Brasil Parkinson aqui em São Paulo. Essa associação já tem há 35 anos. Né? Então, quando o doutor Orlando veio me chamar, me fez o convite de desenvolver a minha tese com ataxia, foi no sentido de eu trazer toda a minha bagagem que eu tenho do Parkinson para a ataxia. Por quê? O Parkinson existem já muitas pesquisas, estão esgotadas de pesquisas nessa área, enquanto que na ataxia faltam mais estudos, né? Ainda está muito inconsistentes os dados, pouca pesquisa, pouco número de pacientes numa pesquisa. E quando ele me chamou mesmo para eu vir trabalhar com ele, foi com essa intenção de desenvolver protocolos, exercícios, avaliações que fossem desenvolvido nessa área que é tão pouco abordada. Então, quando eu falo para vocês que o paciente tem uma alteração vocal, quando eu comecei a trabalhar com ataxia, eu comecei a colocar alguns exercícios que já estão fundamentados na literatura do Parkinson, na ataxia. Como exemplo, o método Lee Silverman, que é um método americano, desenvolvido por duas fonoaudiólogas nos Estados Unidos, em Colorado. Essas duas fonoaudiólogas desenvolveram um protocolo de exercícios de esforço fonatório, chamado Lee Silverman Voice Treatment. Então, é um tratamento vocal específico para a doença de Parkinson, mas que eu tenho usado com ataxia e tem surgido efeito. Ou seja, ela faz exercícios durante um mês, são 4 sessões por semana, computando 16 sessões. Cada sessão é de 1 hora de treinamento individual, e ela faz o treino pedindo para o paciente emitir a vogal sustentado, o A forte, que é mão em gancho, que é para ter um apoio de esforço, para transferir essa força da mão para a garganta, para a voz, e aí você sonoriza a vogal A. A vogal A é a vogal mais aberta de qualquer língua que a gente fale. Então, a vogal A é usada para todas as doenças, porque ela é mais fácil de ser emitida. E quando você faz a vogal A, você ativa os subsistemas da fala. Quais são os subsistemas da fala? É a fonação, respiração, ressonância, articulação, prosódia. Então, a gente tem os subsistemas da fala. Então, a gente tem a fala, a fonação, dividida em outros sistemas que eu falei para vocês. E a ataxia afeta principalmente o subsistema da articulação e da fonação. Então, os outros subsistemas, ressonância, prosódia, articulação, todos eles vão estar comprometidos, mas em especial, com a pesquisa que eu fiz, eu vejo que na articulação e na fonação são os dois sistemas da fala mais prejudicados.
Então, quando eu inicio a tarefa fonatória com o paciente, eu já inicio fazendo a vogal sustentada A, que é essa do método Lee Silverman usado para o Parkinson, e agora eu uso com os pacientes atáxicos, onde ele pega a mão em gancho, né, ele puxa as mãos e ele transfere essa força da mão para a garganta e sonoriza a vogal A, que ele consegue de um tempo só. Então, ele faz em forte intensidade, não é um A gritado, é um A forte. Porque se ele fizer um A gritado, ele vai prejudicar a voz, ele vai ter dor de garganta e vai ficar rouco. Então, é uma intensidade um pouco mais elevada que o seu tom habitual, e ele tem que fazer com a boca bem aberta, porque quando ele faz a boca aberta, ele já está ativando os subsistemas da fala, que é a articulação, a respiração. Então, é um método que ele é simples, ele não exige um grau de cognição elevado, porque ele só pede para fazer a vogal sustentada A. E indiretamente, no subconsciente, quando ele vai emitir a vogal A, ele já vai abrindo a boca e já vai pondo uma carga de respiração maior, que a pessoa não precisa falar, abre a boca, respira fundo e faz um A forte. Não, o método só fala para faça o A forte, porque ele já elimina essas instruções do paciente, tá? Então, é feito 15 repetições desse A forte de manhã e à tarde. Depois dessa repetição de 15 A forte, é feito 15 As na modulação do fino, subindo fino, e depois descendo grave. Então, ele faz A e sustenta um tempo de 5 segundos e para. Depois ele faz o A grosso. Aí ele sustenta um pouquinho do grosso. Por que faz esse tipo de trabalho de modulação, fino e grosso? Porque no fino a gente está trabalhando os músculos finos da laringe, da garganta, chamado cricotireoide, que a gente fala na sigla CT. E quando você faz ele grosso, você está trabalhando a musculatura dos tons graves da voz, que é a musculatura chamada tiroaritenoideu, que é a sigla TA. Então, a gente trabalha o CT, o cricotireoide, para trabalhar os finos. E quando a gente faz o grosso, a gente está trabalhando o tiroaritenoideu, que é o TA. Então, a gente está variando esses dois músculos para quê? Para que eles tenham maior modulação, flexibilidade, extensão. A ataxia, ela vai prendendo a pessoa na voz e ela vai perdendo a prosódia, porque ela não tem mais entonação na fala dela. Então, ela não vai entonando mais, ela não vai dando mais a melodia na fala, na voz dela. Ela vai perdendo essa melodia, então vai ficando uma voz monótona. Né? Então, quando você ouve um paciente com ataxia, você ouve uma voz monótona, sem emoção, sem entusiasmo. Né? Então, é uma voz sem flexibilidade desses dois músculos que vão estar travados, que vão estar sem uso. Então, a fonoterapia faz com que volte a usar essa musculatura e modulando os sons. Né? Então, eu ensino sempre os meus pacientes, na hora de se comunicar, procurar falar abrindo bem a boca, olhar bem para o interlocutor dele, para a pessoa com quem ele está conversando, não olhar para baixo, ele tem que erguer a cabeça e falar olhando para a pessoa, trabalhar em casa, leitura, fazer bastante leitura em voz alta, pegar jornais, notícias, na internet, quando estiver lendo manchete, vai lá e está lá escrito: uma chuva devastadora atingiu o Reino Unido, mais de 1.000 pessoas desabrigadas e 10 mil desapareceram. Ele falar olhando a notícia e ele assim já está treinando a fala forte dele e dar ênfase no que ele está falando, né? Então, é uma chuva devastadora, então aumentar mais a força na voz e prolongar um pouco mais a vogal para trabalhar a entonação na fala. Né? E fazer mais modulado a fala mesmo. Então, uma chuva devastadora atingiu o Reino Unido, então eu estou subindo com a voz. Mais de 1.000 pessoas, estou descendo grave. Então, eu tenho trabalhando esse tipo de flexibilidade vocal, de subir a voz, descer a voz, subir a voz, descer a voz. Que aí eu estou trabalhando CT e TA, CT e TA.
certo? Então, eu estou ajudando no excursionamento da minha laringe, ela está levando, está baixando. Né? Se vocês quiserem testar, eu estou aqui, né, orientando os exercícios, mas é só encostar a mão aqui na laringe de vocês, na garganta, e vocês vão sentir na hora que fizer o som fino, a laringe sobe, que é o CT trabalhando. Então, vamos fazer todo mundo junto, que é o A, e segura. Vocês vão sentir, põe os 4 dedos aqui para vocês sentirem bem a elevação da laringe. Então, é só fazer A e segura. Isso. Agora faz o A fino. Grosso. Então, eu não estou ouvindo vocês, mas eu quero que vocês percebam a parte sensitiva mesmo, sentir a laringe subindo e a laringe descendo. Assim eu vou saber se estou fazendo o exercício certo ou errado. Então, é só eu mesmo apalpar na laringe e ver subindo e vem descer a laringe, tá? Então, estou trabalhando na elevação, os sons finos, e descendo no abaixamento, os sons grossos, os graves, tá bom? Então, uma das orientações que eu peço para os pacientes é fazerem esse treino em casa, 15 repetições de A forte, 15 repetições de A fino, 15 repetições de A grosso. Então, prestar atenção se está saindo som fino ou se está saindo grosso, porque confunde, tá? E aí depois fazer leitura em voz alta, pegar a leitura, manchete, como eu disse para vocês, na internet. Hoje em dia a gente está usando muito a internet para ver notícia, Facebook, Instagram. Então vai ler lá a manchete, vai ler a legenda da figura da pessoa, da página da pessoa, lê em voz alta e articulado. Né, procurar abrir bem a boca e falar articulando bem os músculos faciais, porque os músculos faciais vão ficando também flácidos. Eles vão ficando flácidos e a tendência é fechar mais a boca e não a mais, certo? E tem um outro problema também, que eu tenho muito paciente com ataxia que tem falta de dentes. Então, ou ele tem o uso de uma prótese mal adaptada, que fica escorregando o tempo todo e ele tem que ficar fechando a boca para não escapar a prótese. Então, sempre recomendo para ver essa dentição. A dentição é extremamente importante para a fala de vocês e para mastigação. Se eu não tenho uma boa prótese, uma boa dentição, eu vou engasgar com alimentos, eu vou engolir o alimento sem mastigar direito, eu corro o risco de esse alimento ir para que a via aérea na parte de trás da laringe, de trás da laringe, aqui na frente é o nosso tubo da fonação, e atrás é onde passa o alimento. Então, aqui atrás, aqui na frente, a parte respiratória, onde a gente tem a laringe, da laringe vai descendo, tem a traqueia vai se formando aqui o pulmão. Então, a gente tem toda essa musculatura, todo esse trato respiratório, né? E o alimento, se ele cair nessa parte da frente, a gente vai ter engasgo, vai tossir. A tosse é uma proteção, né? A gente tosse para proteger o pulmão para não entrar nele em alimento, nem resíduos de alimento, nem partículas, para não se ter nada. Então, a gente tosse para expelir isso. Ganhando mal alimento, não tendo força suficiente de garganta, de musculatura da laringe, o alimento vai para o lugar errado e vai acontecer, então, as tosses, tá? A tosse, ela tem uma pergunta de uma pessoa que fez aqui para mim, que tem tido muita tosse. O que fazer para minimizar a tosse constante? Tem que ser a Anne, que me perguntou, a Anne tá aí? Ela tem escala 3, ela tem o Machado Joseph, né? Então, a tosse tem que saber se é uma tosse por desidratação, a pessoa está desidratada, toma pouca água, então ela tem muita tosse, ou se essa tosse é porque ela acabou de comer e ela está comendo, está pigarreando. Tosse porque caiu saliva, tem saliva na região errada, então ela tosse para expelir. Então tem que saber se essa tosse é por
para o lugar errado, você vai ter sempre tosse, acúmulo de secreção nessa região, ou se é por uma desidratação, tá? O paciente em desidratação respira muito pela boca, ou dorme com o uso do CPAP, né? Que é aquela máscara que ele coloca pressão de ar positivo para desobstruir a via aérea, não umidificador, ele vai acordar mais rouco e vai tendo uma desidratação dessas pregas vocais. Então, tem que ingerir mais água para hidratar indiretamente a laringe, não que a água vá passar aqui, mas ela vai, pela corrente sanguínea, vai hidratar essa região, vai vascularizar melhor. Ou diretamente usando o nebulizador, né? O nebulizador que você faça uso, você consegue hidratar diretamente a laringe. Então, tem que se ver isso, e se for por engasgo, por alimento e que foi para o lugar errado, tem que fazer exercício para melhorar essa deglutição e essa mastigação, tá? Então, como eu disse para vocês, primeiro eu estou aqui explicando a questão da voz, dos exercícios de voz, os exercícios de fala, de articulação, que são os componentes mais afetados na ataxia. A articulação, o paciente não consegue articular, não consegue abrir bem a boca, tem que ser feito exercícios muscular da cavidade oral para ele abrir bem essa boca, ele falar mostrando bem os dentes. Quando ele mostra bem os dentes, ele abre bem a boca, ele mostra segurança, firmeza, certeza com a pessoa com quem ele está se interagindo. Agora, quanto mais fechada a boca está, olhando para baixo, essa modificação do padrão articulatório, ele uma insegurança, uma indecisão, né? Então, isso tudo vai comprometer até mesmo a parte psicológica da pessoa, porque ela não consegue se comunicar como gostaria, tá? Então, ela sente que é tratada de um modo diferente pelas pessoas, o atáxico, né? Então, ele sente que é tratado de um modo diferente pelas pessoas com quem ele se comunica. As pessoas tentam ela e ajudar na comunicação, não deixa, às vezes, ele se desenvolver na fala. Isso engloba tanto pessoas, amigos, pessoas conhecidas, desconhecidas, familiares. Então, ele está falando, está querendo expor a ideia dele, vem alguém, interrompe, tenta concluir o pensamento dele, não deixa ele concluir. Então, isso acontece muito, e isso também causa uma depressão no paciente, porque ele vai se sentindo cada vez menos incapacitado de se comunicar. Então, a comunicação ela é extremamente importante para a pessoa expressar os seus sentimentos, expressar as suas ideias, expressar os seus desejos, os seus sentimentos. E quando começa a ser tesourado por isso, e ele começa a se sentir em desvantagem em relação aos outros, ele começa, então, a ficar mais deprimido, triste, né? Então, o paciente atáxico, ele começa a ter menos interação social e ficando mais isolado. E esse isolamento leva à depressão, que pode levar a um déficit cognitivo, porque ele vai se interagir menos com as pessoas, ele vai se comunicar menos com a pessoa, então ele vai tendo cada vez menos desenvoltura cognitiva por conta disso. Então, se tiver aqui familiares ouvindo, né, eu falando sobre isso, eu acho importante vocês que estão perto de quem tem ataxia, ajudar, incentivar, pedir para atender o telefone, se vai ao restaurante quando passar essa pandemia, pede o que ele quer comer, né? Conversa, pede para ele ir à padaria, comprar o pão, deixa ele falar com a pessoa, incentivar pequenas coisinhas que você incentiva a pessoa a ter melhor a sua comunicação, você está ajudando o psicológico dela, ela consegue se sentir mais segura e útil. Né? Agora, quando você vai tesourando ela porque ela fala mais pastoso, mais arrastado, com mais pausa, volume baixo, mal articulado, a pessoa vai ficando cada vez mais triste e vai se sentindo cada vez menos útil. Então, essa é uma das orientações que eu passo muito para os pacientes, né, e para a família, que é importante a família estar junto, a família ajudar, a família dar a oportunidade dele se comunicar numa reunião, convidar parentes para casa,
pôr ele para conversar, se interagir, perguntar do que ele viu, do que ele assistiu, do que está se passando, se interar com ele. Então, essa interação social é extremamente importante, certo? E outra coisa, eu queria ouvir de vocês também, se eu estou falando muito rápido, se dá para entender o que eu estou dizendo, se tem mais alguém querendo perguntar, eu queria deixar à vontade para que eu não somente fique falando. Acho que seria até interessante, né, Giovana, se todo mundo se apresentasse, né, até para você ver como é que é a média de voz assim, na ataxia de Friedreich, porque assim, eu não sei se todos os atáxicos têm os mesmos problemas, né, ou se tem alguma peculiaridade na voz de um para outro, né, é uma dúvida que eu tenho, assim. Então, se você quiser ouvir, a gente pede para cada um se apresentar. Você que sabe. Eu acho uma boa ideia. Eu acho uma boa ideia. Se a pessoa falar o nome, de onde ela eu posso ouvir. É como o doutor Orlando falou na live dele, né, na entrevista dele. Ele falou, conforme cada um tem uns sintomas diferentes, mas conforme a progressão da doença, vão piorando mais os sintomas. É a mesma coisa na questão da vocal. Quanto pior é a parte motor e o tempo de doença, vai piorar, então, a dicção, a articulação, a fonação, a deglutição, tudo isso vai piorando. Então, aí eu tenho a Nayana, isso? Nayana Barbosa. Então, fala seu nome, Nayana, e fala de onde você é. Se quiserem se apresentar, pode começar. Nome completo? A Neila, tá aí? A Neila tem ataxia? Não, meus filhos. Tenho 2 filhos. Eu sou de Juí, do Rio Grande do Sul. Tá. E eles não estão aí ouvindo, né? A minha menina está ouvindo, inclusive ela se chama. Ah, minha xará. Ela já tem o quadro de disfagia. Ah, entendi. Então, disfagia, para quem não sabe esse termo, é alteração da deglutifagia. Ela já tem disfagia. Ela faz uso de espessante. Isso, espessante. Ela tem comido sólidos? Com os sólidos, não, só com os líquidos. Então, o sólido ela come normal. Normal. Tá, os líquidos deixa eu te perguntar, que agora me ocorreu assim, ó, ela não consegue comer pipoca. Isso, é uma boa pergunta. A pipoca é um alimento sólido e ele é seco e ele é pequenininho. Então, ele vai engasgar até quem não tem ataxia, pode acontecer a mesma coisa, de entrar em algum lugar e tossir e acabar engasgando. Mas, em especial, os pacientes neurológicos de ataxia, a gente pede para parar com pipoca, porque a pipoca ela dá uma incoordenação na hora da mastigação e da deglutição, porque isso é um alimento muito seco. Tá? Pipoca, a torrada muito seca, farináceos, então aveias. Então, esses tipos de alimento a gente pede para tirar do cardápio, para não correr o risco de ir para o lugar errado e ele ficar sufocado. Então, mesmo fazendo o treino, fazendo os exercícios, assim mesmo é difícil ele coordenar a pipoca, o seco na boca, tá? Então, a orientação é sempre cortar esse tipo de alimento. Vai ser naturalmente, a pipoca naturalmente vai estar em engasgo, a torrada, o farináceo, a aveia vai acontecer, tá? Então, tem que se evitar. Os pacientes que engasgam com a própria alface, por isso que eu falo, alface, como ela é seca, temperar bem com azeite, né? Então, colocar bastante tempero nela, deixar ela úmida, cortar em pedaços pequenos e comer. Eu já tive paciente que entalou feio, quase teve traqueostomia com alface. Então, procurar comer verduras bem mais cozidas, tá? E alimento sólido, eu sempre oriento, alimento sólido é comer comida macia e úmida, tá? Comida sólida, que não seja úmido, seja seco, ele também vai ter engasgo. Eu tive recentemente um paciente que foi comer uma carne assada, de churrasco, ele engasgou feio.
Ele foi entubado para tirar o pedaço da carne que ficou atravessado na laringe. Então, tomar cuidado para comer esses tipos de alimento. A carne tem que estar bem molinha. Eu sempre sugiro um músculo ou uma carne moída, mais mole, que é fácil de mastigar, é fácil de engolir. Agora, essas carnes duras, né, principalmente quando se faz carne assada e deixa ela muito tempo cozinhando, ela fica realmente rígida. Então, a gente que Sim, não tem uma doença neurológica, até a gente pode acontecer um engasgo. Imagina eles que não têm essa coordenação da mastigação com a deglutição tão eficiente como a nossa, tá? E o espessante, entendi. como a senhora falou, eu só vou deixar claro para os outros que estão aqui, porque eu posso estar falando com quem está no início da doença, como outros que estão numa doença mais avançada. Então, quando o paciente começa a engasgar muito com líquido, tomando líquido, a gente orienta a usar um espessante. Então, é um pozinho, né? Como se fosse uma farinha, onde coloca nos líquidos uma quantidade, pode ser na quantidade de mel ou néctar, ou pudim, ou, né, depende do que o paciente precisa, a gente vai variando a consistência, né? Começando no mais ralo, néctar, indo para o mel mais espesso, indo para uma consistência como um pudim. Então, ele vai tendo os engasgos e a gente vai inserindo o espessante. E o espessante, ele ajuda, por quê? Porque o líquido, quando você põe na boca, ele não forma um bolo. Então, ele pode escorregar para a laringe e você nem sentir que foi para o lugar errado. Só que na hora que ele bate lá embaixo, é que a pessoa se afoga e tem que tossir para expelir, mas às vezes pode ir partículas lá para o pulmão. Então, a água, ela não forma bolo como forma o pastoso, o sólido, ele forma um bolo, um peso na boca. Então, você consegue sentir e engolir rápido. Mas o líquido, não. Ele não forma um bolo. Ele vai rápido, vai que nem uma água no ralo, ele desce abaixo. Então, o paciente, ele não consegue perceber e não consegue ter essa coordenação de evitar esse engasgo. Então, tem que se colocar o espessante para ele sentir, ter mais peso nesse líquido e ele não ter mais os engasgos, tá? O que eu faço com os pacientes quando eu treino a fonoterapia neles é fazer com que ele vá desmamando do espessante, né? Então, se ele vai fazendo o treino, ele vai melhorando com o treino, essa musculatura eu vou tirando do espessante. Mas se o grau de comprometimento dele é muito grande, realmente não tem como tirar o espessante, está tão debilitado, aí eu vou fazendo exercício para não piorar essa deglutição. Mantenho o espessante e eu vou fazer um treino para ele não piorar nos pastosos e nem futuramente nos sólidos, né? Então, o espessante, a gente sempre orienta a usar um espessante de goma xantana, porque aquele de amido, ele prende o intestino. Então, o de goma xantana, que é o da Nestlé, é o que é o mais indicado, que é um pouco mais caro, mas ele não dá prisão de ventre, tá? Ele não dá constipação intestinal, porque todos os espessantes, a fórmula dele é de amido, e o amido prende intestino. E para quem tem diabetes, aumenta o índice glicêmico, tá? Então, tomar só cuidado com isso. E fazer esses... Desculpa te interromper. Você comentou que tem um que aumenta o índice glicêmico. Qual deles que é? Então, é o Biosan, aqueles que é a forma, está escrito assim, amido, a base de amido, está escrito na frente. Porque Então, a Giovana não tinha diabetes e a partir de janeiro desse ano ela começou a desenvolver diabetes, porque ela começou a usar o espessante, mas eu uso o da Nestlé nela, para ela. Mas eu ganho um do SUS que eu uso nos chás e café. E o da Nestlé eu só uso na água, porque daí não dá gosto. O outro dá gosto. o da Nestlé, ele não tem amido, né? É goma xantana, é o que faz o papel de espessar. Agora, o outro do estado que você ganha, do governo, né? Aí É, eu acho que é a base de amido, que é o mais barato. é. E a minha Então, preocupação é que esse espessante que está ocasionando a diabetes nela a endócrino disse que não e a fono também disse que não, mas eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Então, tem que ver, porque eu tive paciente que teve alteração glicêmica usando espessante de amido.
Então eu vou investigar. Foi bom eu conversar com você, eu vou investigar isso. Eu tenho quase certeza, porque os meus pacientes que começaram a usar o espessante à base de amido, eles começaram a ter alteração glicêmica. Então, Ai, tomara que fosse isso, porque nós estamos numa luta aqui, então fazendo você descobriu dieta e agora. tudo. Então, passa a usar só o da Nestlé para você ver se você vai ver diferença Vou na fazer parte do vou fazer sono. esse teste. Porque, querendo ou não, parece pouquinho, mas altera. Tá, Parece, mas eu altera. vou investigar isso. Ai, obrigada pela tua, pela tua dica. Não, nada, imagina. Eu tive porque assim, a gente sempre alerta, paciente com diabetes ou pré-diabético, a gente sempre orienta, ó, não usa o de amido. Ou se não, procurar fazer alimentos que ela coma sem que você precise usar muito o espessante. Então, por Sim, exemplo, dar mais batida de suco, bater 2, 3 frutas para engrossar, tentar fazer isso sim, para ajudar. Né? Agora eu é só entendi. colocar mesmo espessante na água, quando ela vai beber água. Agora, os outros alimentos, você procurar fazer naturais. Por Tá, exemplo, sopa, não fazer sopa rala, fazer uma sopa com legumes que você bate no liquidificador e ela fica grossa. Aí você não isso. precisa estar usando espessante. É que É, realmente, quando você tem na sua casa um paciente com ataxia, você tem que fazer um alimento, preparar a comida deles separada de vocês, porque o alimento deles é diferente da sua. Então, se ela tem que espessar, se ela tem que ter essa diferenciação de alimentação de um para o outro. entendi. Eu Às cuido vezes, isso. o que eu como, mas eu estou falando isso porque aquilo que eu uso para eu comer, por exemplo, eu como uma carne assada, mas se eu tivesse na minha casa alguém com ataxia, eu tenho que fazer pratos distintos, separados. Entendi. A gente Eu não faz. posso fazer. Eu sei porque tem muitos pacientes meus que aparecem. Inclusive, essa semana eu tive uma infelicidade de um paciente que a esposa foi fazer uma carne assada. Quer dizer, ela pode comer porque ela tem toda a dentição da boca, mas ele não. Além dele ter pouca dentição na boca, ele tem pouca força muscular de mastigar e engolir direito. Então, ela foi lá e fez e entalou mesmo, teve que anestesiar e tirar o alimento preso. Isso quando a pessoa não consegue mesmo e fica talada, tem que fazer a tracostomia, né? Então, vou mandar para vocês, eu vou mostrar uma foto do alimento que eu peço para os pacientes, quando forem fazer, por exemplo, pastoso, deixar um prato bonito para o paciente se alimentar, né? Tem famílias que mistura tudo, arroz com feijão e bate tudo igual. Eu acho isso muito ruim, porque não apetece a pessoa. Então, eu estou falando aqui, se tiver algum caso de pacientes que estão tendo alimentação mais pastosa, procurar fazer um prato bonito, elegante para a pessoa comer. Esse aqui é um prato de um paciente que bateram tudo junto a comida. Olha, isso aqui não apetece, isso aqui não dá vontade nenhuma de comer. Aí, uma outra paciente minha me mostrou como ela separa a comida. Ela separa o feijão, o purê, separa a mandioquinha. Então, deixar o prato colorido, separado, né? Fica bonito, fica elegante o paciente comer dessa forma. Agora, você fazer um misturado tudo junto, isso não apetece ninguém. Então, procurar sempre deixar um prato bonito da alimentação do paciente para ele ter vontade, porque a alimentação da gente começa pelo cheiro e pela aparência. Se a comida não tiver uma boa aparência, não vai abrir o apetite. E a pessoa, em vez de comer e comer saudavelmente, ter vontade de comer, ela perde a vontade, tá? Então, eu estou dando umas dicas. Deixa eu mostrar mais pratos de pacientes que eu tive aqui. Eu sempre peço para o cuidador da casa me mandar fotos de como está o preparo, a comida. Ó, essa aqui, uma outra paciente minha, um cuidador preparou e me mandou a foto. Então, eles mandam a foto da comida feita, se está colorido, eu peço para mandar um prato colorido, caprichado, bonito, com boa aparência, para a pessoa ter vontade de comer. Ó, eu estou mostrando para vocês porque
pode ser que no futuro aconteça com alguns de vocês e saber separar, tá vendo? Separadinha, comidinha, é o que é um pastoso e tem sólidos e semissólidos junto. Tudo alimento bem fácil de comer, bem fácil de mastigar e engolir, e úmido. Tá vendo que eu peço para colocar um molho, o caldo do feijão, o caldo, um molhinho, um molho de tomate, ou um molho branco, acompanhando sempre junto, tá? Então, Neila, você falou que tem 2 filhos, né? Que tem ataxia. Tá. Quer Tá falar com o mais mudo, alguma você tá com o coisa? mudo ligado, Neila. Você quer finalizar, Neila? Falar mais alguma coisa? Eu tenho 2 filhos, os 2 têm ataxia. Mas E fazem acompanhamento. a Giovana já tem o diagnóstico há 13, 14 anos. E o meu menino faz menos tempo, ele não tem tanta dificuldade que nem ela. Mas eu agradeço muito a tua resposta e eu gostei muito dessas todas essas informações que você nos passou. É muito interessante e eu vou discutir com a Fono também. Pode discutir, passar meu contato, fica à vontade. Meu WhatsApp, eu funciono muito rápido Eu posso passar teu WhatsApp para ela? com o WhatsApp. E-mail são um pouco mais devagar, mas o WhatsApp é mais rápido para mim. Pode. Fica à vontade. Giovana, inclusive a fono dos meninos da Neila, ela ia participar, mas ela teve um compromisso. E a gente tem mais 2 fonos aqui. Uma é do meu filho, que é a Alessandra Correia, e a outra é a Ana Caroline, que acho que é a da Monique, né, Terezinha? Então, assim, está sendo bem interessante, né, porque você já com a sua especialidade, a especialização em ataxia e tal, ajuda bastante a gente, porque a gente sabe o básico, mas é bom a gente ouvir, né, e ter essas dicas, assim, diferentes, porque a gente acha que é tudo igual, pode ser tudo igual. Já estou repensando aqui alguma coisa para o André, porque às vezes ele engasga mesmo na hora do almoço e tudo, então vai dar uma revisada, né? Aí, se você quiser colocar e chamando as pessoas na sua ordem aí, porque cada um tem uma ordem, né? Aí você chama. Porque, gente, só um detalhezinho que eu não sei se a Giovana vai falar. Ela tá com um bebezinho, tá? Ela é recém-mãe, e aí o bebezinho pode querer mamar e tal, então a gente tá querendo, assim, eu tô meio preocupada com essa coisa de tempo, tá, Giovana? Então você fica à vontade, se começar a ficar muito longo e tal, você pode cortar, tá? Não tem problema não. Não, tudo bem. Ele tá dormindo, né? Então eu dei bastante mamar agora para ele dormir e descansar. Então acho que até umas 5h15, 5h20, acho que ele ainda vai estar dormindo. Então dá para a gente Tá. seguir aqui. Ó, eu vou pedir Então, para a Alessandra Correia. A Alessandra tá aí para se apresentar, falar o nome e da onde é? Oi, boa tarde, Giovana. Eu sou Alessandra, mas eu sou fonoaudióloga, né, que acompanhei aí o André por um tempo, né, e depois dessa pandemia, um pouquinho antes, a gente já não estava mais em acompanhamento. Mas é um prazer te ouvir e te conhecer. Eu moro em Brasília, mas eu sou de São Paulo, fiz Unifesp e trabalho basicamente com sequelas neurológicas, né. Então, obrigada pelas dicas. Bom saber que boa parte do que a gente trabalha está no caminho certo, segundo aí as suas pesquisas, né? E queria agradecer a disponibilidade. E eu agradeço a Alessandra por participar, né, desse bate-papo. Eu acho bem legal isso, porque a gente está nesse meio, né, de pacientes neurológicos e sempre quando a gente ouve um outro profissional, a gente desperta para certas áreas que a gente ou técnicas que a gente nem imaginava em usar, né? E a pesquisa ajuda muito isso, né? Eu fui aprender taxia estudando, atendendo os pacientes, porque para mim era uma parte de um estudo que eu não imaginava o quanto eles tinham de alterações importantes, né? Então, agradeço a sua participação aí no sábado à tarde, estar aqui com a gente. Agora eu vou seguir. O seu José Romão. Sou eu. Oi, José. Você é de onde? De Brasília?
Não, eu sou de Mogi das Cruzes, São Paulo. E você tem o quê? Não, eu tenho o quê? Oxe. Ataxia, qual ataxia que você tem? Ataxia de Friedreich. Ah, tá bom. Entendi. Eu na live do Dr. Orlando, né? Eu acho que é. Eu acho que eu te vi lá. Eu acho que eu te vi lá. Prazer, viu, José? É para ouvir Igualmente. mesmo a fala. Eu realmente vejo que você tem uma alteração na voz, na articulação, né? Na velocidade de Um pouco. fala. Uhum. Você faz fono? Eu parei um tempo, mas eu faço exercício em casa. Uhum. Não pode parar, viu? Como eu disse para vocês, né? É fazer hoje para fazer depois de um mês não é fazer exercício, é fingir que está Não, tratando. eu parei lá porque me deram alta. Então, mesmo dando alta, tem serviços que ficam superlotados de pacientes, eles atendem por um tempo e dão alta porque não tem como manter o paciente. Mas você tem que manter fazendo exercícios em casa, Direto. tá? Todo dia, fazer um pouco, assim como tem doenças que tomam remédio, né? Não sei se a sua ataxia tem alguma recomendação médica de medicação, assim como tem que tomar remédio todo dia, tem que fazer exercício todo dia. Eu faço um dia sim, um dia não. Não, tem que fazer todo dia. Nossa. É todo dia, tá bom? Eu vou seguir aqui então. Prazer, viu, José? Igualmente, prazer é meu. Agora é o Matheus, o nome do meu filho, Matheus Kennedy, tá aí? Estou aqui. Oi, Matheus. Oi, Você tem ataxia? de Friedenreich. Entendi. Você faz fono? Sim, semanalmente. 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 Toda semana você tem um treino com uma fonoaudióloga. Na segunda-feira. Tá, ótimo. Vou seguir então. A Jana, tá aí a Jana? Oi, eu tenho ataxia de Friedreich também. Eu também, a mesma coisa do José, eu fazia fono e recebi alta, mas eu faço exercício todo dia, inclusive do estalinho. Não sei, sabe, para fortalecer a língua. E eu tenho dificuldade na voz já, principalmente se eu fico nervosa, mas como minha fonoaudióloga dizia, eu não tenho só um problema da voz, eu tenho um problema que eu penso muito rápido, aí eu quero falar e não consigo. E daí ela fala, respira, fica calma. Esse negócio que você falou de abrir, articular bem a boca, de falar, para mim é muito devagar, entendeu? Eu preciso treinar falar devagar. E ela falava para mim assim, quando eu estiver muito acelerada, para eu tentar falar o alfabeto de trás para frente, além de todas as dicas que você passou. Mas ela falava para mim, para eu controlar essa ansiedade que eu tenho junto com a fala. Entendi isso. E também tem um aplicativo que chama Metrônomo. Ele dá o ritmo e você vai falando no ritmo da batida. Então, se você quiser, abaixa um aplicativo chamado Metrônomo. Pega o aplicativo de graça. E você treina falando, contando os números. Então, você faz a batida e vai contando os números na batida do metrônomo, tá? Então, ele vai bater, então você vai falar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em velocidade, você coloca na velocidade
mais lenta, né? Para você falar pausadamente. E aí você fala o alfabeto, como ela disse para você fala os meses do ano, os dias da semana, né? Fala nomes, diversos nomes com a letra A, assim por diante. Tá? O metrônomo é muito legal usar. Você pode abaixar pela internet. Vou Tá bom? então. Prazer, viu? Eu vou seguir aqui. Acho que eu vou pegar mais de 2 pessoas. A Amália tá aí? Bruno, libera o som da Má. Franciele aí? Giovana, eu sou mãe de um paciente que não está nessa reunião hoje. Eu até passo adiante, porque eu não tenho nenhuma questão. Eu não entendi. Você é mãe de um paciente e não tem nenhuma dúvida? Não tenho, porque no caso dele, a voz ainda não está tão afetada e ele não parece interessado em fono agora. Então, eu passo a oportunidade para diante, outra pessoa. Ah, tá certo. Prazer na mesma, viu? Obrigada pela participação aqui. Obrigada. A Franciele tá aí? Não? Vou falar outro nome aqui, a Natasha. Natasha falou comigo? Acho que não. Oi, tudo bem, mano? Oi, Natasha, tudo bem? Você tem ataxia de Friedreich? Tenho 18 anos, diagnóstico pelo Rio de Janeiro, e a minha voz já tá afetada, né? Dá pra reparar. Você faz fonoterapia, alguma coisa? Eu já fiz fono por um tempo. Aí eu parei, porque eu acho muito chato. Aí, agora com a pandemia, meu plano de saúde ofereceu as consultas com fono por teleconsulta, e vai ser maravilhoso. Me inscrevi e estou esperando me chamarem. Isso, ótimo. E vocês com ataxia, vocês têm direito pelo convênio, né? Tem que fazer o médico faz uma carta, coloca o número do CID e para vocês terem sessões ilimitadas. É importante fazer, você tem uma alteração ressonantal, né? Tem um nó aqui no nariz. Isso é uma alteração no final da boca, a gente tem um músculo que separa a boca do nariz. Essa musculatura, ela vai ficando flácida. Então, ela não vai tendo a movimentação adequada para a gente vocalizar os fonemas adequadamente. Então, a tendência é esse fluxo de ar todo no nariz, porque esse músculo não está fazendo a movimentação dele adequada. Então, exercícios de sopro, soprar a bexiga, bastante a bexiga, ajuda a fortalecer esse movimento desse músculo chamado véu palatino. Soprar a bexiga eu não consigo. Então, fazer a língua de sogra, soprar a língua de sogra, soprar papel picado na mesa, coloca lá na mesa, sopra do outro lado, assoprar bolinha de sabão. São coisas assim tão pequenininhas, mas que faz uma diferença enorme para quem tem essa alteração, tá? Língua de sogra, vela. Agora eu tenho uma dúvida. Se eu fizer fono 3 vezes por semana, eu tenho que fazer exercício toda semana, independente, porque a minha antiga fono me passava exercício de casa. Tanto que eu tenho todos os meus artigos de exercício numa pasta. Eu não compreendi. Você faz os exercícios em casa, da fono dos exercícios que aprendeu? A fono, ela me passava os exercícios, aí me deixava de dever de casa para repetir todos os dias. Isso, e você fazia? Eu fazia, na época eu fazia. Aí quando eu parei de vez. Agora, para voltar, eu tenho que fazer todos
ou eu só faço uso uma semana, na próxima semana. Entendi. Tem que tentar fazer o que ela te pediu dos exercícios e ir retomando isso, fazendo diariamente. Não precisa fazer toda a série de exercícios, mas se você conseguir fazer 3 a 4 exercícios diários ou 3 exercícios, já vai ajudar bastante você. E mais uma dúvida. O que eu mais trabalhei na minha voz é que ela fica muito baixa. E afora eu passo mais o canudo grande, que eu passo na garrafa de água e fico soprando para aumentar a entonação da voz. Existe outro exercício além desse para aumentar a voz? Então, fazer o A forte que eu ensinei, fazer com a mão em gancho, esse vai ajudar bastante, tá? Como você tem dificuldade com o sopro, esse exercício do canudo soprar na água é excelente, mas como você tem dificuldade com o sopro, porque eu te falei dessa musculatura sua posterior tá flácida, então faz a vogal sustentada A, segurando as mãos, que vai te ajudar também a fortalecer essa musculatura. E soprar papel picado, assoprar vela vai te ajudar, língua de sogra, coisas bem fáceis de você assoprar para depois ir para a bexiga. Tá certo. Obrigada, Giovana. Nada. Então, olha, pessoal, eu não vou poder me estender por muito tempo com vocês. Eu só queria repassar com vocês a questão da deglutição, que é importante, né? Como eu falei com a Natasha, que ela tem essa dificuldade vocal. Então, se ela não tratar agora, futuramente ela vai começar a ter problemas de engasgo, porque começa a ter dificuldade de fazer a força de dorso de língua, que é o dorso de língua, ela é responsável para fazer a propulsão do alimento, que joga o alimento para a faringe, da faringe ela vai cair ali no esôfago. Então, esse movimento, essa propulsão, essa ejeção desse dorso, ela vai ficando cada vez mais relaxado, com mais dificuldade de ganhar força para jogar esse alimento no lugar certo. Então, ou mesmo essa musculatura posterior e não ter tanta força, o alimento começa a escapar pelo nariz. Então, eu tenho muito paciente com ataxia que tem muita queixa, muita dificuldade na deglutição de líquidos que escapa tudo pelo nariz. É leite, é água, é café, vem tudo do nariz. Por conta dessa musculatura que separa a boca do nariz que está flácido, tá? Então, a minha orientação, meu recado final para vocês é trabalhar o quanto antes com os exercícios. Quanto pior a fala de vocês, vai piorando a deglutição também, porque o mesmo órgão que vocês usam para falar, vocês usam para comer. Quanto pior essa fala, pior é a deglutição. E quando vocês trabalham a fala, vocês estão protegendo a deglutição indiretamente. Então, a voz é importante para vocês se comunicarem, para vocês terem contato interpessoal com outras pessoas. Agora, quando começa a afetar a deglutição, começa a ter um risco de broncoaspirar partículas do alimento para o pulmão. E essas partículas indo para o pulmão pode dar uma infecção e essa infecção gerar uma pneumonia. E essa pneumonia, ela pode ir a óbito. Há pacientes que se recuperam, ele vai lá, toma um antibiótico, faz o tratamento específico, tem alguns até que tem que aspirar alimento do pulmão, ele me recupera, mas tem pacientes que vão a óbito, tá? Eu, infelizmente, nessa pandemia, eu perdi 3 pacientes, porque eles faziam exercícios comigo diariamente. Quando veio a pandemia, a família bloqueou os exercícios, bloqueou os atendimentos, e bloqueando esses atendimentos, o paciente ficou mais debilitado ainda, e ele acabou indo para o hospital com pneumonia, e lá ele pegou o Covid. Então, eu tive 3 pacientes que, infelizmente, faleceram, e estou com 4 pacientes internados com Covid, porque pegaram pneumonia, foram para o hospital, adquiriram o vírus lá e agora estão entubados. Então, eu estou passando isso para vocês que vocês tomem atenção e levem isso a sério. Eu vi a live do Dr. Orlando, ele reforçou a reabilitação, e hoje em dia os congressos mundiais, eles só falam de reabilitação, que infelizmente medicação para
retardar a progressão da doença, para evitar a doença, para curar a doença, ainda não existe. O que vai ajudar vocês a retardar a progressão da doença são os exercícios, é a reabilitação, é você não parar os movimentos com qual a doença vai paralisando os movimentos, vocês vão ali ativar a movimentação dos músculos, fazendo retardar essa progressão, tá? Então, a medicação, se alguns aqui tomam alguma medicação para ataxia, é para controlar os sintomas, mas a reabilitação, os exercícios é para retardar a progressão, tá bom? E eu vou só falar aqui, a Camila está perguntando do canto, né? O canto, ele é ótimo para trabalhar a extensão vocal, de melhorar a modulação dos sons finos e graves, trabalhar o CT e o TA, mas ele não substitui a fonoterapia. Então, cantar ajuda, mas não substitui os exercícios específicos da fono, tá certo? Então é isso, pessoal. Você precisa sair agora, né? Por causa do neném, né? Porque eu só ia perguntar se alguém tinha mais alguma dúvida, mas não tem problema, não. O bebê pedir em primeiro lugar. A gente te chama outro dia. A gente marca, sim, eu estou com ele de 3 meses. E como ele está tendo uma amamentação exclusiva, até por conta dessa questão do vírus, tal, então o único anticorpos do bebê agora é o leite da mãe. Sim. Mas assim, foi um prazer em conversar com vocês, né? Agradeço a oportunidade, eu fico à disposição se vocês quiserem daqui um mês a Marla combinar comigo, a gente fazer uma outra live, um outro encontro, eu estou à disposição, até porque eu quero que a tese seja útil para vocês. Eu desenvolvi um manual de fonoaudiologia para Parkinson, agora estou desenvolvendo um manual de orientações de fala, voz, deglutição e sono nos doentes de ataxia. Eu espero até o ano que vem esse manual estar pronto, onde eu passo várias orientações, tipos de exercícios, para abranger até em lugares mais pobres do Brasil, onde tem pessoas que têm ataxia e que não têm ainda esse amparo. Né? Então, eu fico à disposição de vocês, quiserem me mandar um WhatsApp, o meu celular aqui, fica à vontade de me perguntar e questionar algum tipo de exercício. Eu só tomo cuidado, peço que vocês tomem cuidado na alimentação de vocês, né? Se tiverem orientação de usar espessante, use o espessante, faça o exercício para tentar ir tirando aos poucos o espessante, mas sempre com uma orientação fonoaudiológica, tá bom? Não faça medidas ou condutas do que vocês acharem na internet. Façam condutas baseadas em orientação de um profissional específico da área. Eu já passei o seu contato para o nosso grupo, né? Que eu não sei se todo mundo conseguiu anotar, tá anotadinho lá. E a gente que agradece, sabe, Giovana? A gente precisa muito, assim, né, ter esse norte, porque é tanta coisa, tantos bombardeios de todos os lados, isso é bom, aquilo é bom, é igual o Covid, né? Isso resolve, o outro resolve e tal. E eu sinto assim, a gente sente assim que a gente fica meio perdido, né, os pacientes e tal. Então foi muito bom mesmo. E eu acho que a gente pode repetir sim. A gente espera o neném crescer mais um pouquinho, aí a gente marca outra. Olha, eu fico à vontade. Eu vou ter vindo a minha tese no final de setembro. Eu mando o convite para vocês assistirem. Ai, que legal! Vai ser online, né? As teses agora vão ser todas defendidas online e posso convidar quantas pessoas quiserem. Eu passo convite. Quem tiver interesse em assistir a minha, geralmente vai ser numa terça ou numa quinta, no final do mês de setembro. Aí eu passo o link para vocês acessarem e assistirem a defesa. Que bom, obrigada. Mas eu fico, olha, é uma pena eu tenho que ir mesmo para dar mamar, mas olha, eu fico muito agradecida pela oportunidade e fico muito honrada também de saber que a tese, todos esses anos que eu estudei, 5 anos com o doutor Orlando fazendo a tese, tem agora surgido os frutos disso tudo e para benefício de vocês. Então, nada valeria eu estudar tanto e eu não ter contato com os pacientes e não passar meu conhecimento que eu adquiri nesse tempo de estudo. Então, eu agradeço mesmo pela oportunidade de poder ajudar vocês. A gente que agradece pela presença, pelo tempo que você dedicou aqui para a gente. Foi muito bom, muito mesmo. A gente vai deixar no YouTube
né? A partir de amanhã a gente coloca. E aí, se você também quiser divulgar para outros pacientes, para assistirem, para ver as dicas e tal, você pode também, pode ir divulgando aí para o pessoal. Aí eu te passo o link direitinho também para você assistir, tá bom? Tá certo. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada, Giovana. Um beijo para todos. Beijo. Obrigada. Tchau.